maior espetáculo de arte popular do planeta é uma competição entre escolas de samba realizada todos os anos no domingo e segunda-feira de carnaval. Em um local chamado Sambódromo, 14 agremiações, com uma média de 3.500 componentes cada, desfilam para um público de 140 mil pessoas. Entre elas estão 27 jurados, encarregados de julgar o desfile com base em 9 quesitos. As fantasias dos componentes, que tal como os carros alegóricos, devem ser bonitas e estar dentro do enredo. O enredo é a história que a escola se propõe a contar através do seu desfile. Precisa ser criativo e fácil de entender. A letra do samba também deve descrever o enredo e, junto com a melodia, forma o quesito samba-enredo. A comissão de frente, que apresenta a escola e saúda o público, é julgada pela fantasia e coreografia dos seus componentes. O casal mestre-sala e porta-bandeira também é julgado pela beleza das suas fantasias e coreografia. O quesito bateria observa a sustentação rítmica da escola e o quesito harmonia, a sincronia entre o ritmo da bateria e o canto dos componentes. Finalmente, a escola precisa percorrer os 800 metros do sambódromo em menos de 85 minutos, procurando evoluir de forma coesa e sem correria. A escola que receber as notas mais altas em todos os quesitos é a vencedora e, como prêmio, ganhará subsídios adicionais para montar o seu desfile do ano seguinte. Seus componentes, depois de 9 meses de preparação para desfilar, não recebem prêmio nenhum, apenas a satisfação de se saber escola de samba campeã, imperatriz do carnaval. Imperatriz Leopoldense. O Brasil é um país caracterizado por uma gritante desigualdade social. A falta de segurança e o desemprego também preocupam os brasileiros, que apesar das dificuldades continuam otimistas com relação ao futuro do seu país. É preciso trabalhar, mas sem perder a animação. Esse parece ser o lema da Escola de Samba do Rio de Janeiro, cuja preparação para o desfile de carnaval é uma exemplar demonstração de garra e organização. Localizada no bairro suburbano de Ramos, perto da linha de trem que lhe deu o nome, a escola campeã, Imperatriz Leopoldinense, está prestes a anunciar o enredo escolhido para os seus compositores. É o primeiro passo de uma longa jornada que só terminará na noite do desfile. E se você analisar hoje, não deve ter nenhum português puro, nenhum negro puro, nenhum índio puro. Porque o resto do povo se misturou e deu esse Brasil mestiço, que é o país que a gente tem. Na Imperatriz, o enredo do desfile é escolhido e desenvolvido pela carnavalesca. Depois de aprovado pela diretoria, ele é então apresentado aos 90 compositores da escola. Quem descobriu o Brasil foi Seu Cabral, no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. O tema do enredo é o descobrimento do Brasil. E a partir de hoje, os compositores terão 60 dias para formar parcerias e compor sambas sobre ele.
Apenas um será escolhido para representar a escola no desfile de carnaval. Boa noite, boa sorte. Os mares buscavam pimenta e ouro, riquezas pro seu tesouro. Eduardo é psicólogo, João empresário, Walter jornalista e César técnico de som. Nenhum deles é músico e, no entanto, formam uma das mais bem-sucedidas parcerias da escola. Então nós temos muito mais facilidade para a letra do que para a melodia. Nossa melodia é intuitiva. Então não vou nem te dizer que tem um momento assim, primeiro faz a letra e depois vem a melodia. Não. É muito comum, por exemplo, que eu tenha um insight que venha letra e melodia. Ou então que venha a melodia sem letra, porque tudo isso é muito intuitivo. Os meninos, como são conhecidos na escola, já venceram 2 concursos de samba-enredo em 95 e 99. Apesar de confiantes, acredito que a competição desse ano será a mais acirrada da história da Imperatriz. Tem que ficar claro para as pessoas que existe um concurso de samba-enredo e que esse samba-enredo é uma composição muito especial, no sentido que ela tem que estar atrelada a um enredo, a um desfile. Então, na verdade, você tem que obedecer a determinados padrões. Antigamente, o desfile do samba-enredo era uma ópera cantada. Há sambas-enredos belíssimos que são lamentos, verdadeiros lamentos. Hoje em dia, se você fizer um samba que é um lamento, provavelmente não dará certo na atual fórmula de desfile, onde se espera que a escola empolgue, que o público pule, cante. Então, hoje em dia, na medida do possível, você procura fazer sambas não muito longos. A gente busca sempre refrões bem populares, refrões de fácil assimilação. Então, a verdade é que, pela singularidade que é o samba-enredo, você fica buscando essas estratégias. Vou navegar na poesia, vou junto com o seu Cabral, comemorar 500 anos de Brasil no carnaval, vestir a minha fantasia e sambar na Imperatriz. Vou navegando no tempo e do descobrimento, eu sou a raiz. Vou navegando no tempo e do descobrimento, eu sou a raiz. Vamos embora, é isso aí, gente. Este ano, 41 parcerias se inscreveram para participar do concurso de escolha do samba-enredo. Antes de apresentar formalmente seu samba para a escola, os compositores se encontram 2 vezes com a carnavalesca a fim de esclarecer dúvidas com relação ao enredo. Olha, agora nós vamos para o nosso encontro com a carnavalesca, um encontro que todos os compositores têm direito. Vamos mostrar o nosso samba, sobretudo a letra, porque é na letra que ela vai ver. Se nós demos um desenvolvimento, nós estilizamos a sinopse dela a contento, se aquilo que nós fizemos está dentro realmente do enredo e da visão dela de carnaval. Se ela disser ok, o samba é esse que vai para a disputa. Tá ótimo. Agora qualquer coisa, né? Agora tá. É que enfim, né? Carnavalesco é o diretor artístico da escola. Na Imperatriz Leopoldinense, o carnavalesco é a já experiente Rosa Magalhães. Em 1997, Rosa realizou um enredo sobre Chiquinha Gonzaga. Hoje, ela aproveita a estreia de um musical sobre a famosa compositora para lançar um livro sobre carnaval. O livro se chama Fazendo Carnaval e é uma viagem através das etapas, desde a ideia do enredo, o que é um enredo, e até depois do desfile, o que acontece com os carros. É uma coisa mais ou menos por etapas. Rosa trabalha também com cinema, televisão e teatro.
a exemplo deste musical, cujos figurinos ela desenhou. Nesse exato momento em que desce esse barco tinha já os europeus e já tinha um africano que foi servir de intérprete. E encontra os índios. Então, nesse momento do descobrimento, você já tem os alicerces da cultura e da raça brasileira, que é o europeu, o índio e o africano. Eu acho isso muito legal, porque eu também não sabia que tinha acontecido isso. Nem sabia que se levava intérprete em viagem. Rosa Magalhães é carioca. Filha de escritores e teatrólogos, ela mostrou desde cedo o interesse pela arte popular e erudita. Estudou pintura, cenografia e francês. Nunca tinha visto um desfile de carnaval até 1971, quando Fernando Pamplona a convidou para desenhar os figurinos da escola de samba Salgueiro. 11 anos mais tarde, ela já era carnavalesca e conquistava o primeiro dos seus 4 campeonatos. Desde 1992, Rosa trabalha na Imperatriz Leopoldinense, uma escola pequena e discreta como ela própria. Eu escolhi fazer o Descobrimento do Brasil primeiro porque é um assunto que eu nunca vi sendo apresentado. Já é interessante por causa disso. Então eu não vou comparar com outro que eu não vi. Depois, eu acho que é o aniversário do Brasil, do descobrimento. Então, mais uma razão. E, em terceiro lugar, porque já fiz outras épocas. E essa época eu nunca tinha feito. Então achei legal ir por aí, por esse caminho. Estou aqui fazendo um desenho de figurino, né? A partir de um croquis que a Rosa me deu. Eu estou fazendo o desenho aqui, que seria a base do desenho, né? Porque depois ele é pintado, né? A Rosa pinta o desenho e eu pinto também alguns. Mas a parte da cor é dada pela Rosa, ela que termina o desenho, né? Esse aqui é o desenho da baiana. Os primeiros desenhos realizados são sempre os figurinos de ala, já que são 29 alas, cada uma tem pelo menos 100 componentes e a produção das fantasias precisa começar o mais cedo possível. Depois que a gente termina de desenhar todas as roupas, aí é que a gente começa a desenhar os carros alegóricos. Além da quadra, toda escola de samba tem um barracão. Localizados na área do Cais do Porto, perto do Sambódromo, é lá que se constroem e desmontam os carros alegóricos. O processo que nós estamos iniciando agora é o desmonte das alegorias. Inicialmente nós retiramos os adereços, acabamento, revestimento, que são normalmente a parte mais cara. E esse nós tentamos reaproveitar no carnaval seguinte. Depois fica a madeira e a madeira nem sempre você consegue aproveitar. A ferragem nós aguardamos os novos desenhos que a carnavalesca envia para ver o que precisa ser feito novamente ou o que pode ser adaptado em cima desses desenhos. Sérgio Faria é médico dermatologista. Apaixonado por carnaval, trabalha como aderecista na Imperatriz desde 1990. Como campeã, coube a Imperatriz Leopoldinense realizar em sua quadra o sorteio da ordem de desfile do próximo carnaval. Além de definir que dia e ordem as escolas de samba vão desfilar, o sorteio representa também a primeira de muitas festas de confraternização que as escolas realizarão ao longo do ano. Imperatriz Leopoldinense, a campeã. Ela, a Imperatriz na passarela. É samba, é arte, é linda tela. Vem colorindo o carnaval. Sonhava na sal, com molanda tropical na sal. E nesse sonho ele então pediu: quero te ver
cara, sua beleza em forma rara, esse seu jeito de viver, quero te ver, Brasil. Brasil, oh meu Brasil, mostra sua cara. Número 7, Cantivinho Fashion Desfile de domingo. O momento do sorteio é tenso. A maioria das escolas prefere desfilar no segundo dia de desfile, entendendo que assim chamarão mais atenção dos jurados e do público. A Imperatriz, por ter vencido o último campeonato, teve o privilégio de escolher o dia e a hora do seu desfile. Será a quarta escola a desfilar na segunda-feira. Terminado o sorteio, puxadores de várias escolas cantam juntos um samba-enredo da anfitriã. O gesto alivia a tensão que paira no ar, pois todos aqui querem ser campeões do que já está sendo chamado o Carnaval dos Carnavais. Imperatriz ao som de cavaco e pandeiro. Ah, todo mês de fevereiro, descobrindo um Brasil mais brasileiro. Olha o povo. O povo é uma vez só, né? Tava tão bonito. Olha com aqueles alucinhos de 2 vezes. Vamos nós. Hoje é um dia fundamental na composição do samba. Por quê? Porque o samba está pronto. Está pronto, mas a gente precisa de um ensaio geral. A gente precisa, por exemplo, passar a harmonia do samba. Nenhum dos 4 parceiros é músico. Então a gente chama os amigos músicos, grandes colegas, exímios músicos, eles tiram a harmonia, eles escrevem a harmonia e após isso a gente faz um grande ensaio geral, já com cantor, já com cavaco, violão, pandeiro, tantã. A gente vai ter o formato final e geral do samba. Quando faz o ensaio geral, aí a gente sente, ó, ok, o samba é esse, o samba tá no clima para ser um samba ganhador, um samba digno de representar a Imperatriz. Veja o balanço da mulata, requinte dessa miscigenação. O povo e a Imperatriz, ao som de cavaco e pandeiro. Ah, todo mês de fevereiro, descobrindo um Brasil mais brasileiro. Olha o povo. No começo do mês de agosto, os 41 sambas competindo na Imperatriz serão gravados na quadra da escola. A partir dessa gravação, 26 sambas serão selecionados para participar do processo de escolha, mais conhecido como corte de samba. Adicione meio quilo de açúcar a um coco ralado fresco. Adicione 1 colher de sopa de margarina e misture bem. Serão necessários 10 ovos, 2 inteiros e 8 gemas. Depois de misturar bem, despeje a mistura em um tabuleiro untado, polvilhado com açúcar. Leve ao forno médio por 1 hora. Ao retirar do forno, deixe esfriar. Em seguida, leve à geladeira por um mínimo de 6 horas. Ao virar o tabuleiro, muito cuidado para não quebrar. Está pronto o legítimo quindim de baiana da Imperatriz. A quadra de uma escola de samba também é utilizada como espaço comunitário. A diretoria da Imperatriz organizou uma festa junina e, como de costume, conta com o apoio das baianas. São 150 mulheres, a maioria aposentada, como Dona Marleni.
Mesmo as mais jovens são simpáticas e acolhedoras como uma mãe. Silvana trabalha como encarregada de manutenção e limpeza. Tem 28 anos de idade e é baiana da Imperatriz há 5 anos. Por que eu escolhi ser baiana? Porque eu gosto de estar perto das pessoas de idade, eu gosto de aprender com elas muitas coisas. E eu não gosto também de dançar perna de fora, peitinho aparecendo, não gosto nada disso. Gosto mesmo de roupão, gosto de dançar, gosto de brincar, mas corpo todo coberto. A baiana é sempre muito respeitada por sua dedicação à escola. As baianas da Imperatriz gozam ainda de muitos prêmios. Foram 5 estandartes de ouro nos últimos 7 anos. Baianas, passistas, comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala, bateria. Ninguém é pago para desfilar no carnaval, mas todos recebem um cachê para fazer shows. Viajando com a Imperatriz, Silvana já foi à Europa e conheceu o Nordeste do Brasil. Hoje, segue para o interior numa viagem mais curta e descontraída. Na barra da saia vamos rodar, lalaia, 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 é Bahia, aí a terra da magia, da feitiçaria, e do candomblé. Caô, meu pai, caô, caô, meu pai, Xangô. Caô, meu pai, Estamos em Paracatu, extremo oeste de Minas Gerais. Hoje à noite, a escola vai se apresentar em uma grande feira sertaneja e as mulatas, como sempre, serão a sua grande atração. Eu comecei quando eu era da aula das crianças, né, na Imperatriz. Aí eu vi as meninas lá dançando, se empolgando. Aí eu também gostei, eu falei pra minha mãe com os 16 anos, eu queria sair também de passista. E aí eu tô saindo até hoje. A Umbria. Elisângela tem 24 anos também e sai como passista da Imperatriz desde os 16. Seu irmão, Chiquinho, é o mestre-sala da escola e sua mãe, Maria Helena, a porta-bandeira. E o principal, a cabeça. Nem eu mesmo sei te explicar, mas quando chega assim, meado do carnaval, dá uma vontade de sambar enlouquecida, a gente sai pulando, não quer saber de nada. Eu adoro, gosto muito. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Liberdade, segura, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E que a porta é igualdade. O show está para começar no grande palco. Vem, vem, vem reviver comigo, amor. O centenário em poesia. Nesta pátria, mãe querida, o império decadente, muito rico e coerente. Era fita, e é por isso que surgem os tamborins. Vem emoção, a bateria vem no pique da canção. E a meu beijo, feito o luxo do salão. Vem viver o sonho que sonhei. Ao longe vai se ouvir, tem verde e branco por aí, brilhando na sapuca e da guerra. Senhoras e senhores, as mulatas da Imperatriz.
fazemos um protótipo de cada fantasia, porque nós verificamos ser muito difícil para um presidente de ala tirar de um desenho e transformar numa fantasia. Isso implicaria em que ele viesse várias vezes à escola ou conversar comigo ou com Rosa, para que a gente esclarecesse o que é aquilo que está no desenho. Terminado o desmonte dos carros, Sérgio e sua equipe começam a fabricar os protótipos das fantasias de ala. Esses protótipos serão entregues aos presidentes de ala, que se encarregarão de produzir as fantasias em larga escala. Os materiais que nós usamos numa fantasia são os habituais de carnaval, mas nós visamos alguns aspectos importantes. Primeiro, o custo, né? Nós não podemos elevar o custo dessa roupa. Segundo, tem que ser um material que tenha efeito, que passe a ideia daquele figurino a um custo baixo. E, finalmente, materiais leves que tornem essa roupa usável, e usável no sentido de dançar, né? Carnaval é para dançar, é um desfile durante 1 hora, 1h30, né? A fantasia de ala, ela é descartável, né? No momento que encerra o desfile, uma grande maioria do componente se desfaz dela. O barracão da Imperatriz já foi um armazém abandonado. Apesar do mau estado de conservação do prédio, não se faz reforma porque, legalmente, o edifício ainda pertence ao governo federal. Nos meses próximos do Carnaval, até 320 pessoas estarão trabalhando aqui. O salário é baixo e o serviço muitas vezes perigoso. Mas no ano de recessão, onde quase 10% da população está desempregada, arriscado mesmo é não fazer carnaval. A escola de samba não tem nenhum fim lucrativo. Então hoje a escola de samba recebe dinheiro da venda de ingressos, do direito de imagem que ela negocia com a televisão e da venda dos discos e o faturamento de quadra. Todo esse dinheiro é investido no carnaval. E esse dinheiro já não dá para fazer o carnaval no nível que o carnaval chegou. O carnaval hoje é um mega espetáculo e, infelizmente, a gente tem que correr atrás de outros recursos, ou com contratos de patrocinadores, ou com venda de show, ou qualquer outro tipo de negócio que você possa fazer com a imagem e a participação da escola de samba. Então, a maior dificuldade mesmo é o aspecto financeiro. Como diretor de carnaval, Wagner Tavares de Araújo prepara a escola para o desfile na avenida. Como presidente, é responsável pela sua administração executiva. Está na Imperatriz desde 1988 e é um dos maiores responsáveis pelo bom desempenho técnico da escola nos últimos carnavais. Dentro desse espetáculo que está aí, a Imperatriz tem muito pouco a mexer, se é que tem alguma coisa a mexer. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o lado social da zona da Leopoldina. Eu gostaria que a escola pudesse participar mais efetivamente desse lado social. A zona da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro, é uma zona muito discriminada, é uma zona com mais de 2 milhões de habitantes e que tem muito pouca obra social. Esse é o meu objetivo. Dentre as festas de confraternização das escolas, a Festa da Velha Guarda se destaca não só pela animação, mas pelo cerimonial. Sempre vestindo as cores de suas agremiações, estes senhores e senhoras compõem a ala mais tradicional de uma escola de samba. Samba na avenida, de bem com a vida, lavar as águas e as mágoas desse rio. Samba na avenida, de bem com a vida, lavar as águas e as mágoas desse rio. Samba na avenida, de bem com a vida. Para ser membro da Velha Guarda Imperatriz, é necessário ter no mínimo 40 anos de idade e 5 anos de escola. Ao todo, são 99 componentes que conhecem a história da sua escola como ninguém. Essas estrelas, debaixo da coroa, representam os bairros da zona da Leopoldina. E a estrela maior, que aqui está em cima, representa o bairro de Ramos.
onde se situa a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Samba na avenida, de bem com a vida, lavar as águas e as mágoas desse rio. Samba na avenida, de bem com a vida, imperatriz do carnaval. Esse aqui é o local da fundação da Imperatriz. Foi onde foi realizada a fundação, a primeira reunião de fundação, e também foi a sede administrativa durante 7 anos. A Imperatriz foi fundada em 6 de março de 59, há 40 anos atrás. Almir Jório, empresário, é presidente do Conselho Deliberativo da Imperatriz e o maior responsável pela preservação do patrimônio histórico da escola. O grosso dos componentes da Imperatriz vieram do Recreio de Ramos, inclusive meu pai, Amaury Jório. Outras agremiações participaram com os seus componentes da fundação da Imperatriz. Houve um verdadeiro serviço de garimpagem, captando componentes ritmistas, baianas, damas, mestre-sala, porta-bandeira, comissão de frente, tirando componentes desses blocos carnavalescos que existiam da zona da Leopoldina, para que não só fosse fundada a Imperatriz, mas para que fosse criada uma escola de samba com todos os seus segmentos. O pai de Almir, Amaury Jório, foi um personagem de grande importância na história das escolas de samba. Amaury participou da fundação da Imperatriz e presidiu a escola por 7 anos. Em 1968, foi eleito presidente da Associação das Escolas de Samba. Quando lançou o primeiro disco de samba enredo, aproximou os políticos dos líderes das escolas e divulgou o trabalho das mesmas fora do país. Outra coisa que aconteceu, que é bom relatar, é que as escolas de samba, como cresceram pela própria exigência popular de qualidade de desfile luxuoso, elas tiveram que buscar isso em recurso próprio, porque na verdade os subsídios que eram dados, as subvenções, como eram chamadas naquela época pelas autoridades, pelo governo do estado, eram muito pouco. Em 1975, meu pai, na presidência da Associação das Escolas de Samba, trouxe e elegeu Luiz Pacheco Dumont para a presidência da Imperatriz Leopoldinense. Em 1978, ele comprou a quadra e doou para a Imperatriz Leopoldinense. Desde a chegada de Luizinho Drummond, a Imperatriz conquistou 5 campeonatos, 2 vice-campeonatos e é hoje a primeira colocada no ranking das escolas. No entanto, Luizinho nunca deixou de ser um personagem controverso dentro e fora da escola. Como grêmios recreativos, as escolas de samba pertencem aos seus sócios fundadores. Mas na prática, 4 das 6 maiores escolas de samba do Rio de Janeiro são controladas por bicheiros, também conhecidos como patronos. Através das escolas, eles conseguiram prestígio social. Em troca, deram dinheiro, principalmente na forma de empréstimo, quando as subvenções governamentais chegavam atrasadas. Em 1984, os patronos promoveram a criação da Liga Independente das Escolas de Samba, que hoje controla o desfile de carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Luizinho Drummond é o seu atual presidente. A Liga hoje administra 95% do carnaval, todo ele na passarela. O objetivo foi grande. Nós fomos para uma sala alugada para abrir a Liga. Hoje nós temos 3 andares onde nós estamos aqui, 17º, 18º, 19º, né? Temos as escolas de samba com poder muito maior para fazer um carnaval. Criamos uma gravadora e uma editora. Antigamente a gente fazia parte de contrato com uma gravadora. Hoje não, nós temos uma gravadora própria e uma editora própria. Ironicamente, a organização presidida por Luizinho é tão bem sucedida que pode um dia tornar as escolas de samba independentes tanto do governo quanto dos próprios patronos. Caiu numa realidade de uma organização. Nós já tivemos, né, aqui no Rio, os ranchos, as grandes sociedades, os grandes blocos carnavalescos, Cacique de Ramo, Boêmio de Irajá, Bafo da Onça, né? E que hoje já não temos, quando temos um bloco muito pequeno. E as escolas de samba na década de 70 para cá,
elas cresceram e não pararam de crescer. E de ano para ano cresce muito e tenho quase certeza que, se Deus quiser, agora nessa virada, as escolas de samba têm tudo realmente para crescer cada vez mais e se manter no maior nível como uma das maiores festas populares do mundo. Talvez um dia as escolas de samba não precisem mais de governo nem de patrono. O que é certo é que hoje Luizinho Drummond ainda é senhor do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Tesouros, temperos pro paladar, cravo e canela. E muitas vezes a apresentação na quadra não tem aquela qualidade que a gente gostaria. Então você faz uma fita, essa fita vai servir para você divulgar para sua torcida, para ela aprender o teu samba, assim como você divulga até em rádios às vezes, para a direção da escola ter uma noção mais clara do que é o samba. O povo e a imperatriz ao som de cavaco e pandeiro, todo mês de fevereiro, descobrindo um Brasil mais brasileiro. Depois do desfile, o corte de samba é o evento mais importante no calendário de uma escola de samba. Em agosto, os sambas são gravados na quadra numa espécie de pré-eliminatória. Quem não for cortado, voltará no sábado seguinte para uma nova triagem. 5 sambas serão cortados por vez, até que em meados de outubro restem apenas 3 sambas na final. Riquezas para impressionar, sempre o mar, comandando as caravelas, e a capitânia não mais bela, nessa viagem será o seu lar. Os mares buscavam pimenta e ouro, tesouros, temperos pro paladar, cravo e canela, e seda pra saia dela, e toda a corte engalanar. Os mares buscavam pimenta e ouro, tesouro, temperos pro paladar, cravo e canela, e seda pra saia dela, e toda a corte engalanar. Laraia, foi por acaso aquele dia da tempestade a calmaria, pois seu Cabral sequer sabia que descobrirá o nosso Brasil, Brasil, oi, oi. Quem faz a festa é meu país, que manou nações. Hoje, veja o quê? Uma linda batucada, veja o balanço da mulata, requintes dessa miscigenação. E olha o povo e a imperatriz, ao som de cavaco e pandeiro, todo mês de fevereiro, descobrindo o Brasil mais brasileiro. Olha o povo e a imperatriz, ao som de cavaco e pandeiro, todo mês de fevereiro, descobrindo o Brasil mais brasileiro. A final dos cortes de samba é o evento de quadra que mais gera fundos para uma escola. Para os compositores que chegaram até aqui, significa o final de um trabalho que nenhum deles teria conseguido fazer sozinho. Mais do que compor um samba enredo, formar parceria significa dividir custos, passear de carro de som pelo bairro divulgando seu samba e convocar o maior número de amigos para engrossar sua torcida na quadra. E daí o trabalho feito, cansaço chega nessa hora, realmente o cansaço chega e a gente fica só na expectativa da apresentação. Então ganhar aqui dentro é muito importante pra gente, talvez até mesmo mais importante do que ganhar na avenida, porque a gente participa efetivamente de um concurso dentro da nossa quadra, os nossos amigos torcendo pra gente, com a nossa família participando do processo. Então a emoção de ganhar perto dos teus talvez seja até mais importante do que ganhar na avenida. Este ano restaram 3 sambas na final. A primeira parceria, apesar de recém-formada, conta com compositores experientes que já venceram vários cortes de samba. O seu samba é animado e o refrão, fácil de lembrar, tornou-se bastante popular. Eu quero é mais viver feliz, salvando com a imperatriz. Eu quero é mais viver feliz,
Sem se deixar abalar, o samba de João, Eduardo, Valtinho e César reproduz o sucesso dos outros corpos. Na verdade, a empolgação da torcida é importante somente na medida em que pode influenciar quem vai escolher o samba vencedor. Na Imperatriz, são eles o patrono, o presidente e a carnavalesca. O terceiro samba também empolga, apesar de trazer uma torcida bem menor. Definitivamente, os favoritos parecem ser o primeiro e o segundo sambas. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar as parcerias que concorreram, que viessem ao palco, seus intérpretes. Afinal de contas, é uma festa. Eu sei que um pouco triste para duas parcerias, mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre pensar no sucesso da escola. O samba vencedor para o Carnaval: Marquinho Lessa, Amaurizão, Guga, Chopinho e Turminho Professor. Apesar de não documentado, é certo que o trabalho da parceria vencedora do Carnaval de 2000 foi igualmente cheio de sacrifício e amor pela escola do seu coração. No teatro, ou no cinema, você tem um diretor que você tem que ser subordinado a ele. Aqui não, você é o diretor, então você tem mais liberdade também. Depois dos figurinos de ala, Rosa Magalhães começa a desenhar os carros alegóricos. Um trabalho que exige, além de criatividade, conhecimento técnico de marcenaria e ferragem. E essa vai sair aqui, nessa direção. Eu acho que o carro alegórico é mais para um cenário de teatro em que você vê ele pelos todos os lados, porque no teatro você está sentado num lugar fixo, né? Aqui tem gente de todos os lados, tem em cima, tem embaixo, tem o que tira o retrato, tem que eu assisto pelo lado, então é uma coisa mais complexa. Eu faço um por vez porque eu não consigo fazer dois, porque eu sou uma só. Então eu prefiro fechar uma ideia e fazer o outro. Mesmo porque eu fechando um já tem trabalho para as pessoas. E eu já posso fazer o outro com mais calma. Aprovados pela carnavalesca, os protótipos estão prontos para serem apresentados aos presidentes de ala. Haroldo Gatz é gerente de banco aposentado. Desde 1996, é presidente de ala da Imperatriz Leopoldinense. O presidente de ala não sabe quais são as suas fantasias. A apresentação hoje dos protótipos é justamente para mostrar a fantasia a cada um e eles fazerem uma avaliação do trabalho que foi feito. O presidente de ala não faz parte da diretoria da escola. Ele é um pequeno empresário que compra o protótipo e se encarrega de fabricar e vender um número pré-estabelecido de cópias. A Imperatriz não fatura com a venda de fantasias.
ela simplesmente deixa de gastar, passando a responsabilidade de vestir os seus milhares de componentes para os presidentes de ala. As fantasias de Rosa Magalhães são famosas pela riqueza de detalhes. Apesar de serem mais luxuosas, elas serão vendidas pela média do mercado, cerca de 2 salários mínimos. Como algumas fantasias serão mais fáceis e baratas de fazer, os protótipos são sorteados entre os presidentes de ala. Hoje estão sendo apresentadas também as fantasias das alas tradicionais da escola. Essas fantasias serão produzidas pela própria escola e distribuídas gratuitamente para os ritmistas da bateria, os passistas, as alas mirins e a grande atração da noite, as baianas. Muito contente, porque a fantasia que foi destinada para a minha ala obedece fielmente à característica dos meus componentes. É bonita, é fácil de vestir, é prática para desfilar, não tendo apetrechos de mão. Essas coisas todas facilitam bastante a venda de uma fantasia. A Rosa caprichou nesse desfile e a Imperatriz vai apresentar um carnaval acima da expectativa dos componentes e das pessoas que acompanham o carnaval. A internet nos ajudou em divulgar a escola em outros estados, em outro país. Uma pessoa que mora na Europa, mora nos Estados Unidos, não precisa hoje me ligar para saber alguma coisa da escola. Ela acessa a internet e tem tudo da escola, né, na página. Kátia Drummond administra o barracão e acaba de criar para a escola a sua página oficial na internet. Quem acessar a página vai encontrar a história, a fundação da escola, toda a apresentação do carnaval até o dia de hoje. Vai encontrar as fantasias para quem quiser desfilar e o samba enredo que a gente vai cantar esse ano na Avenida. Imperatriz Leopoldinense, chegou! No lançamento do CD do Carnaval, os puxadores cantam o samba enredo de suas escolas pela primeira vez em frente das corrimãs. Cantando o samba enredo da Imperatriz está o novo puxador da escola, Paulinho Mocidade. Terra vista, um grito de conquista do descobridor. Eu acho um samba fácil, um samba que na segunda ou terceira vez que se canta, ele entra legal no ouvido da galera, quer dizer, a tendência é chegar na avenida e pum, explodir. Entendeu? Um samba muito bom. Paulinho já defendeu 3 outras escolas antes da Imperatriz. De fato, o troca-troca entre as escolas de puxadores, madrinhas de bateria e outros componentes está se tornando cada vez mais comum. Olha no horizonte, um sinal surgiu. A tendência da direção é permanecer com o Paulinho. A tendência do Paulinho é ficar na Imperatriz. Então, o carinho e o amor e o senso de profissionalismo que a gente tem que ter por uma escola de samba, com a responsabilidade tamanha que é puxar um samba na avenida, vocês podem esperar porque eu vou dar tudo de mim para a Imperatriz, porque acima de tudo eu sou sambista. Né? A minha alma, o meu coração é de samba, está com o samba. Eu encontro a origem da nação e hoje a minha história é toda raça. Convido a massa, quebrando a nossa história. Sonhando os anos vivos na memória de luta, esperança, quando falar. Eu quero mais viver feliz. Sambando como Imperatriz. Eu quero mais viver feliz. Na Imperatriz, todos os presidentes de alas são obrigados a copiar aquilo que lhe foi entregue através do protótipo. Isso é uma condição sine qua non, não só da diretoria, como da carnavalesca. Todos os presidentes têm que copiar identicamente o que lhe foi apresentado. Aquilo está igualzinho, eu vou querer. Então,
Quem faz as fantasias da ala de Haroldo é Sandra Borges. Haroldo simplesmente compra o material e vende a fantasia pronta para os seus componentes. Eu acho que você tem que trabalhar hoje com qualidade e também com produtividade. Porque se você trabalhar com produtividade e consequentemente, seu lucro aparece, muito embora ele seja menor, mas devido à quantidade, ele se torna expressivo. Sandra não trabalha só para Haroldo. Ela também é presidente de ala da Imperatriz e faz a sua própria fantasia. Na minha casa, eu tenho 8 pessoas trabalhando. Mas fora eu tenho mais 12 pessoas trabalhando na minha fantasia e na fantasia do Haroldo. O desfile de carnaval gera milhares de empregos informais. Muitos deles bem longe dos barracões e quadras das escolas de samba. Isso aqui é 260 peças e faz parte do meu chapéu, que vem pendurado. No desfile, os quesitos harmonia e evolução são responsabilidade dos diretores de harmonia. Ricardo Fernandes, oficial da Aeronáutica, comanda 30 dos mais respeitados diretores de harmonia do Carnaval Carioca. A gente consegue ver quando o vídeo é melhor, quando corre, tá vendo? Que tá tudo direitinho. Então a gente vai ter que... vai ser mais fácil porque elas vão estar boxeadas no setor 1. E aí é cair para dentro em alinhamento e cobertura, não tem jeito. Não é desfile militar, é organização militar. É um pouquinho diferente. O diretor de harmonia, ele é responsável pelos ensaios de quadra, ele é que ensaia a maioria das alas, a coreografia das alas, o entrosamento entre canto e dança. É isso que se espera de um bom desfile de harmonia e de evolução hoje em dia. São num andamento que não seja nem lento nem corrido e que os componentes não estejam embolados, as alas estejam diferenciadas, coordenadas, uma atrás da outra, certinho, compactadas. É isso que nós esperamos aqui na Imperatriz. A gente não vai ter uma escola grande para trabalhar, tem uma escola pequena, temos 5 minutos a mais de desfile, vamos brincar na avenida, tem mais tempo para evoluir. Imperatriz Leopoldinense. Chegou! Um bom desfile na avenida significa muito ensaio técnico na quadra. Todas as quintas-feiras, da escolha do samba enredo até o carnaval, os diretores de harmonia ensaiam as alas da escola. Baianas, passistas, ala mirim e a ala da comunidade ensaiam suas coreografias e aprendem a cantar um novo samba com o puxador. O tempo de ensaio é cronometrado e dura os exatos 85 minutos que a escola terá para desfilar. Todo esse rigor no seu preparo e os bons resultados nos últimos anos deram à Imperatriz a fama de ser uma escola fria, mais preocupada em desfilar bem do que com o prazer de desfilar. O carnaval é isso. Você ganha carnaval trabalhando bem, quesito por quesito. Nenhum diretor de harmonia da Imperatriz é remunerado. Aqui se faz carnaval por amor, um carnaval sério, com um comprometimento de sucesso. E é com carinho e com amor que nós vamos para a avenida para ganhar o carnaval e receber novamente o apelido de Certinha da Leopoldina. Porque quem quiser ganhar o carnaval do ano 2000 vai ter que primeiro ganhar da Imperatriz Leopoldinense. Certinha talvez,
Mas a julgar pela determinação apaixonada de seus componentes, a Imperatriz Leopoldinense dificilmente poderia ser chamada de fria. Terminado o trabalho de ferragem e carpintaria de cada carro, Sérgio e sua equipe começam a instalar os adereços. 2 carros tiveram suas estruturas de ferro bastante modificadas e por isso ficaram por último. Para este carnaval, a Imperatriz está montando 7 carros. O carro número 1 é o Abre-Alas, que apresentará o tema das expedições portuguesas. Tanto o carro número 2 como o número 3 ilustram as riquezas que os portugueses buscavam nas Índias. O carro número 4, um dos mais ornamentados, representa a África, de onde os portugueses tiraram o marfim e seus escravos. O carro número 5 é a caravela que permitiu a colonização. E o 6, que ainda está em construção, representa a cultura indígena que os portugueses encontraram no Brasil. Finalmente, o carro número 7 vem representando o carnaval brasileiro, fruto da miscigenação das mais variadas raças e culturas. No andar de cima do barracão são feitas as alegorias. Depois de cortado, o isopor é empastelado para melhor protegê-lo. Caso sejam necessárias cópias de uma mesma peça, um molde de gesso é construído a partir do original em isopor e as cópias são feitas em fibra de vidro. Às terças-feiras, os presidentes de ala que ainda têm fantasia para vender participam de uma feirinha na quadra. O preço das fantasias geralmente não é negociável, mas os interessados podem fazer o pagamento em parcelas. O nome da minha ala é a Riqueza das Índias. Eu vou levar 105 componentes para a avenida. E a minha ala é a terceira ala da Marquês de Sapucaí na Imperatriz Leopoldinense. Maria Helena já foi lavadeira e empregada doméstica. Hoje vive da venda de suas fantasias e das apresentações que realiza com o porta-bandeira da Imperatriz. Pobreza, desemprego, falta de segurança, muitas crianças passando necessidade no novo milênio. Eu espero que os nossos dirigentes, os nossos governantes, façam o melhor pelo Brasil. O Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, mas está faltando muita coisa. Porque eu gosto de ser porta-bandeira da escola que eu amo, porque a Imperatriz e ser eu a porta-bandeira, eu encontrei tudo que eu queria. Representar a minha escola, girar com o meu pavilhão e dentro daquilo tudo está o meu amor e o meu carinho naquilo que Deus me deu logo assim que eu nasci. É ser porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense. Chiquinho, o mestre-sala, é filho de Maria Helena. Os dois dançam juntos há 11 anos. O casal mestre-sala e porta-bandeira não samba. O mestre-sala corteja e protege a porta-bandeira, que por sua vez tem de levar a bandeira da escola com graça e leveza.
Ser mestre-sala e porta-bandeira é uma honra e, sobretudo, uma grande responsabilidade. No desfile, a apresentação do casal conta pontos e pode dar ou tirar o campeonato de toda uma escola de samba. Feliz Natal! Apesar da chuva, milhares de pessoas vêm à praia de Copacabana para celebrar juntas a virada do ano. Prevenido, um restaurante local contratou componentes da Imperatriz para fazer uma apresentação especial. Mestre Beto é bombeiro hidráulico aposentado. Tem 31 anos de experiência como ritmista, sendo os últimos 12 como mestre da bateria da Imperatriz. Ao longo dos anos, aprendeu a dominar todos os instrumentos da bateria e concordou em fazer uma demonstração. Este é chamado surdo de primeira. É aquele que, na execução da cadência da bateria, é o que dá a primeira pancada, é o que inicia a cadência da bateria. É o instrumento da bateria que emite o som mais grave. Esse aqui é o surdo de segunda. Aquele dá a primeira pancada da bateria. Este dá a segunda. Esses dois em conjunto são aqueles instrumentos que ditam a cadência da bateria. Este surdo de segunda, a afinação dele sempre é bem mais aguda do que o surdo de primeira. Entre o surdo de primeira e a segunda, entra o surdo de terceira. Ele faz um contratempo, ele não toca nem junto com a primeira, nem junto com a segunda. Essa aqui é a caixa de guerra. É o instrumento que existe em todas as baterias em maior número. Nylon, dos dois lados, no esticador de uma corda que rufa em cima do nylon. Esse é o repinique. Ele também é aproveitado para fazer as chamadas da bateria
Na retomada de toda a bateria, ele que vai dar chamada para que todos retomem a cadência normal do samba. Isso aqui é a cuíca. Para mim, é o instrumento de mais difícil execução na bateria. Normalmente, jovens não se ocupam desse instrumento. Ainda não tem uma experiência básica, rítmica de todos os instrumentos. Esse é o chocalho. E normalmente é executado em todas as baterias. Normalmente é executado por maior parte por mulheres. Vou falar do último instrumento aqui presente, né? Este aqui é o tamborim, o instrumento que emite o som mais agudo da bateria. Toda escola de samba tem uma bateria com sonoridade própria, resultante do número de ritmistas alocados para cada instrumento e do estilo pessoal do mestre. Os 300 ritmistas da Imperatriz Leopoldinense formam uma das mais competentes e consistentes baterias do Carnaval Carioca. Assim que é escolhido o samba enredo, eles passam a ensaiar todas as segundas-feiras. Depois das entradas e saídas de boxe, os ritmistas treinam o seu entrosamento com os puxadores do samba. Durante os 85 minutos de ensaio, vão adquirindo preparo físico para os 85 minutos de desfile. Mestre Beto não dirige a bateria sozinho. 5 diretores elaboram com ele o desenho rítmico do samba enredo. Muitos ritmistas tocam em mais de uma escola de samba. Homens e mulheres de várias raças e classes sociais, construindo juntos uma só cadência musical.
Frente não é uma escola de teatro, mas a nossa comissão de frente é das que mais faz teatro. Se a gente conseguir passar essa interpretação, é um requinte para o público. O público vai curtir. E se der um contraste muito grande de fazer bem sério, com a cara bem amarrada, um olhar especial, quando for fazer a saudação, inverte tudo. E vamos combinar que não canta o samba na cena do círculo, a não ser quando vira para fora. Ok? Boca fechada. Agora aproveita que eu falei isso e canta o resto, só fecha a boca nessa hora. Tá? Vamos lá, passar de novo a 2. A comissão de frente da Imperatriz recebeu nota 10 de todos os jurados desde a chegada do coreógrafo Fábio de Mello em 1991. Aquela tradição da velha guarda que vinha abrindo a escola, componentes tradicionais que vinham só saudando o público e apresentando a escola, começou a ficar pouco para um efeito que deve ser muito emocional. Ele deve ser a garantia de uma torcida para a escola e da conquista das notas que a escola precisa junto ao jurado. O que realmente vem acontecendo é que a comissão de frente está contando a história da escola, às vezes nem só isso, às vezes ela tem abstrações de movimento, mas ela é um fator de impacto para que se abra a emoção do público na chegada da escola. Quando ele avistou, se encantou. Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Tão linda. Foi aqui dentro da escola que eu encontrei uma maneira de contar o que é a comissão de frente, qual é a função. Então eu acho que não trabalhar com bailarinos, com artistas de circo, trabalhar com membros da comunidade, sambistas que aprenderam a ser dançarinos de comissão de frente. É uma categoria nova, inédita, inusitada, e eu acho que isso faz com que a comissão da Imperatriz seja muito especial, porque as pessoas, o público sabe reconhecer o esforço das pessoas que não estão em sala de aula fazendo prática de movimento. Eles aprendem junto comigo. Depois do carnavais, eu quero mais viver feliz. Oi, sambando com a Imperatriz, eu quero mais viver feliz. Oi, sambando com a Imperatriz. Em cima bola! Esta é a passarela do samba do Rio de Janeiro, mais conhecida como Sambódromo. É aqui onde as escolas de samba vão competir em 2 dias de desfile. O Sambódromo foi construído no ano de 1984 a partir de um projeto do arquiteto carioca Oscar Niemeyer. Para assistir ao Carnaval do Rio de Janeiro, vão estar presentes 70 mil pessoas por dia de desfile nas cadeiras, arquibancadas e camarotes. Como você pode ver, o Sambódromo está se preparando para o desfile. Mas não é só ele não, a cidade inteira já está em ritmo de carnaval. Com 14 escolas de samba estarão competindo pelo título de campeã do carnaval. Independentemente das origens de cada uma, o trabalho de preparação de todas
é igualmente intenso e dedicado. Anteriormente era mais apaixonante, era mais amador a figura do presidente de ala. Hoje não, ele tem que ser mais profissional. Eu entrego minha fantasia pessoalmente porque é um serviço personalizado e também uma maneira de um bom atendimento, fazendo com que o componente retorne no próximo ano. Tá bom, obrigada. Tchau. 93, tamanho P, P36. Olha, nós estamos próximos do Carnaval, então hoje estamos fazendo a entrega das fantasias, que são 150 baianas e elas estão felizes porque elas são uma fantasia bem leve, uma fantasia que vai dar para evoluir muito bem e vai ser tudo ótimo, se Deus quiser. 78, tamanho MP37. Além de fazer as fantasias das alas tradicionais, a escola também faz a roupa de quem virá em cima dos carros. Mais conhecidas como composições de carros, essas roupas serão vendidas para o público ou dadas para convidados especiais. Uma outra curiosidade para essas fantasias é que elas são julgadas como alegoria. Se houver uma falha, se faltar um chapéu, um punho, o ponto perdido não é em fantasia, é em alegoria. Elas são julgadas com o carro como um todo, um conjunto só. As composições de carro mais sofisticadas, chamadas de destaques, são feitas fora da escola por artesãos especializados. O trabalho barracão é uma coisa complicada, porque é um trabalho de equipe, né? Então as equipes têm que estar muito afinadas. Se um falhar, a coisa toda vai pro brejo. Esse ano, embora tenha umas coisinhas para terminar, o ano passado foi horrível, porque foi muito em cima. Muito na correria, um estresse muito grande. Agora tá menos. Você pode testar mais as coisas, ver se realmente tá bem. Embora estejam praticamente prontos, os carros apenas sugerem a beleza que exibirão do desfile. As alegorias já estão em seus lugares, mas ainda faltam as composições de carro, as luzes, e muitos carros só poderão ser montados definitivamente na avenida por falta de espaço dentro do barracão. Satisfeita, mas ainda faltam umas coisinhas, então a gente sempre está esperando para ver alguma coisa ficar pronta. Sempre tem uma coisinha para ficar pronta. Todos são complicados. Não tem um melhor, um pior, não. Tudo é complicado. Os ensaios de sábado são voltados ao lazer. Um divertimento bom e barato, mesmo para quem não vai desfilar. Quanto mais próximo do carnaval, mais cheia e animada fica a classe. E ao receber essa chave, o Rei Momo passa a comandar a cidade por 4 dias.
amor Peri, Peri beijou Cici, ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná, surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Depois do carnaval. O primeiro desfile de escola de samba foi realizado em 1932. Na época, poucas escolas desfilavam com mais de 100 componentes. Hoje, poucas desfilam com menos de 3.500. Caprichosa. É a quarta. A grande maioria não frequenta as quadras das escolas e poucos saberão cantar o samba enredo na hora do desfile. Para desfilar em qualquer escola de samba, basta comprar uma fantasia e assistir ao desfile. Há muito tempo deixou de ser grátis. No entanto, o espetáculo nunca foi tão popular e grandioso. O fato é que o carnaval da escola de samba nunca se preocupou em manter tradições, preferindo se adaptar aos tempos. Talvez isso explique a sua vitalidade cada vez maior. De acordo com o regulamento, as escolas têm 85 minutos para percorrer os 800 metros do sambódromo. Isto significa que cada componente desfila por aproximadamente 25 minutos. Parece pouco, principalmente para aqueles que por 9 meses ajudaram a fazer esse espetáculo. As fantasias, apesar de descartáveis, servirão para muitos como lembrança do breve momento em que cantaram e dançaram como índios, conquistadores, nobres ou escravos. Como não é permitido motorizar os carros alegóricos, eles têm de ser empurrados do barracão até o sambódromo. O trajeto é de aproximadamente 5 quilômetros e os carros sempre chegam avariados. Hoje, dia em que completa 41 anos de vida, a Imperatriz Leopoldinense já recebeu um belo presente. Nós não tivemos nenhum dano sério. Dano sério é dano de ferragem, dano de carpintaria. Todas as avaliações que nós tivemos foram de tecido, de galão, enfim, de acabamento que soltou. A Imperatriz deve iniciar seu desfile por volta de 23 horas. E agora está tudo pronto. Eu acho que depende do componente, né? Que ele cante, dance, faça festa, porque afinal de contas é para isso que a gente veio aqui, né?
Todo ano a gente pensa que vai chover na hora do desfile, mas esse ano, graças a Deus, não vai chover. A gente espera um ano inteiro, um ano de espera, um ano de trabalho, um ano de garra. Vai chegando a hora, a gente só quer saber de disputar, de passar na avenida. Aí dá um nervoso, sim. Bora ali, esse ano de tudo é nosso. Vai com Deus. Meu papel. Esse é o momento mais importante de todo o trabalho. É um momento de muito nervosismo, de muita tensão, onde as pessoas que têm a responsabilidade de montar a escola precisam ter muita tranquilidade, muita calma, porque todos os componentes chegam, perguntam onde tem que ficar, muitos nunca foram à quadra, muitos nunca foram a um ensaio sequer da escola e ficam completamente perdidos. Então é fundamental, depois que você gasta $700 mil para fazer um carnaval, você não pode, nessa reta final, há praticamente 2 horas no desfile, você não pode se apavorar, não pode perder a sua tranquilidade. Olha o aí! O que passa na minha cabeça? Que tudo dê certo, que não tenha nenhum acidente. Que tá tudo pronto e vai desfilar bem, a música é legal e o povo tá animado. Aí vale a pena. Vale o sacrifício justamente por isso, porque as pessoas chegam aqui, encontram uma roupa bonita, vão encontrar um público que vai com certeza aplaudir a Imperatriz pela beleza do espetáculo que ela vai oferecer. Mas nessa hora o que se passa na minha cabeça? A minha torcida maior, que a minha bateria faça tudo certo. Confiante eu estou, ensaiado estou, mas sabe que se tratando de coisas que é praticada por seres humanos, tudo pode acontecer, o erro e o acerto. Mas com certeza vai dar o acerto. Muita concentração, muita determinação, muita fé em Deus e o senso de profissionalismo tem que estar em primeiro plano, tá legal? E o resto a gente vai partir com certeza muito bem e o campeonato vai para Ramos. Eu espero que todos os diretores de harmonia consigam fazer com que a escola evolua compacta, sem espaços, e que tudo que foi planejado e traçado de preparação para o desfile seja cumprido. Vale a pena porque a gente gosta da escola, a escola está no coração, está na veia e está acima de qualquer coisa nesse momento. Fala-se muito na deformação do carnaval, como determinados valores se perderam. Eu acho que nesse aspecto um valor ainda é soberano, sabe? É o amor que a gente tem pela nossa escola. Você vê, você acompanhou nossa batalha, a disputa, assim, o aguerrimento, o envolvimento que a gente tem com o nosso samba. E a gente acabou não ganhando e ganhou um outro samba que a gente veste a camisa, que a gente vem, que a gente canta com emoção, porque no fundo, um valor maior se coloca, que é a paixão que a gente tem pela nossa escola. Isso é certo. Tá passando que eu tô muito nervosa porque eu me atrasei um pouquinho e eu tô doida para começar. Tá passando é isso, uma expectativa enorme, né? Isso é uma satisfação que a gente tem de desfilar pela nossa escola e no final a gente sair campeã, mesmo que não saia campeã, a gente fazer bonito, né? A Imperatriz Leopoldinense está a poucos minutos de iniciar o seu desfile. Mantendo a sua tradição, respeitando todas as suas co-irmãs, nós vamos apresentar o enredo Quem Descobriu o Brasil, com o seu Cabral, no dia 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval. E vamos lutar por um título, com muita dignidade, com muito respeito a todas as escolas de samba.
mostrando que a Imperatriz Leopoldinense é uma das principais responsáveis pela maior manifestação de arte popular do mundo. Bom carnaval a todos os componentes e vamos à vitória. Vitória, Imperatriz! Imperatriz Leopoldinense. Chegou! Vamos lá, vez em 9 meses e 4 dias desde que anunciou o enredo para os compositores, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense está prestes a iniciar o seu desfile. Caberá aos 3.200 componentes fazer valer o trabalho de preparação, coroando-a mais uma vez Imperatriz do Carnaval.
Imperatriz Neocampinense. Tchau! Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquilo, depois de leve assim, e cai como uma lágrima de amor. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.